Esta é uma edição do Giro Econômico bem diferente. 2021 chegou ao fim, então vamos fazer uma retrospectiva, ver os principais pontos que marcaram a economia ao longo deste ano maluco que chegou ao fim. Mas antes de irmos de fato para a retrospectiva, aquele velho pedido, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. 2021 foi um ano de despejo de dinheiro na economia por parte dos bancos centrais, e como não poderia faltar, também foi um ano de muita confusão causada pelos nossos políticos em Brasília. Este ano, Brasília ameaçou desde o judiciário até o teto de gastos, graças a um turbilhão de precatórios. Por conta desses precatórios, o governo teve que dar uma driblada ali no teto de gastos. Para não estourar o teto de gastos, tiveram uma brilhante ideia: por que não elevar esse teto? Eu tenho uma máxima, se eu não consigo cumprir essa máxima, por que não recalcular isso e criar mais um espacinho? Veja se não é uma ideia genial. E por incrível que pareça, entre as propostas, essa ainda era a menos pior. Além disso, tivemos ainda de Brasília um pacote de impostos disfarçado de reforma tributária, mas isso não deu muito certo e ficou travado no Senado. Na B3 foi o ano da separação de gigantes. Nós vimos o fim do casamento entre o Banco Itaú e a XP, mas não teve só separação, também tiveram aquisições e fusões bem interessantes. E em 2021 teve muita inflação, mas muita inflação mesmo. E não foi só no Brasil, isso foi um problema que acabou afetando todo o mundo. Aqui no Brasil ainda não temos os dados do IPCA de dezembro, que é a inflação oficial, então não tem como saber de fato quanto foi a inflação de 2021. Nós ainda não temos esses dados na gravação deste vídeo, mas isso será divulgado aí ao longo de janeiro. Mas de qualquer forma, nós temos os dados do IPCA 15, que é uma prévia da inflação, e esse sim, nós já temos os dados de 12 meses. A prévia da inflação oficial encerrou 2021 em 10,42%, e este é o maior patamar desde 2015. E eu sei que às vezes a gente gosta de criticar o Brasil, mas inflação não foi um problema exclusivo daqui. Nos Estados Unidos, nós vimos a inflação vindo no maior patamar dos últimos 30 anos. Na Alemanha, algo bem parecido, inflação vindo no maior patamar dos últimos 20 anos. E a Turquia mostrou na prática a necessidade de um banco central autônomo. Por conta de intervenções do presidente, o Banco Central teve que mexer na taxa de juros e isso acabou desvalorizando muito a moeda. Só no ano passado, a lira turca perdeu 44% do seu valor. O país também foi protagonista de uma inflação bem forte, na casa dos 36%. Este também foi o ano de um cavalo de pau na política monetária de alguns países, incluindo o Brasil. Nós vimos a taxa básica de juros, que é a Selic, saindo de 2%, que era o menor patamar da história, para 9,25%. Foi um aperto bem severo. A alta foi de mais de 7 pontos percentuais. E eu já adianto algo: se em fevereiro o Banco Central der mais 150 bips, que foi o prometido na última reunião, na janela de 12 meses, esse será o maior aperto monetário da história do real, desde a criação de metas de inflação. E como não podia faltar nessa retrospectiva, este foi um ano de cagadas da China. As cagadas vão desde a tentativa de boicote a criptomoedas, à quase quebra de 6 incorporadoras. A incorporadora que acabou ficando mais famosa por conta dos calotes foi a Evergrande, mas existem outras em situações bem parecidas. Mas como se não bastasse a tentativa de boicote em cripto e dívida bilionária de incorporadora, também teve manipulação no preço do minério de ferro e pressões em cima de empresas de educação e tecnologia. Para finalizar, eu fiz aqui uma tabela de como se comportaram alguns índices no ano passado. IPCA é o único aí que não tem os dados de dezembro, então eu coloquei o acumulado até novembro. Nessa tabela vemos o Ibovespa levando uma surra, caindo quase 12% no ano, e IGPM em 17% contra 23% de 2020. Nós também temos aí as maiores altas e as maiores quedas do ano. Nas maiores altas, o maior destaque fica para a Embraer, subindo quase 180%, e nas maiores quedas, o destaque ficou com o Magazine Luiza. Magalu esse ano foi do céu ao inferno para alguns investidores que tinham ela ali como uma queridinha, porque só subia, mas com essa queda, ela passou de queridinha para um inferno na carteira de algumas pessoas. No mercado asiático, o ano foi misto. O pior desempenho foi de longe o índice chinês Hang Seng, e para o mercado europeu
foi um bom ano. Nas commodities, vemos o petróleo subindo mais de 50% e minério e ouro caindo. No lado das criptomoedas, este foi o ano de ver algumas delas batendo o touro de ouro. A maior delas aí, o Bitcoin, bateu quase 70 mil dólares. Depois acabou recuando um pouco, mas ele deu uma pitada ali do que é capaz. Inclusive, Bitcoin se tornou a moeda oficial de El Salvador e dezenas de caixas de criptomoedas foram espalhados ao redor do mundo. E é claro que não poderia faltar uma tabela com as criptomoedas. Então vamos lá, nessa tabela aí tem 9 projetos, isso não é nem 1% de todo o mercado, e aqui vemos o Bitcoin subindo quase 60%, Ripple com mais 278% e BNB subindo 136.000%. Parece até piada, mas não é. Em 2021, a Bolsa Brasileira teve 45 IPOs e 26 follow-ons, e essa brincadeira movimentou cerca de 127 bilhões de reais. Isso foi quase um recorde, só perdeu para 2010. O maior destaque vai para o setor de tecnologia, com 11 IPOs e 4 follow-ons. Mas nem todos deram certo para os investidores. Tivemos aí grandes quedas que ultrapassam os 50% no pós-IPO, e isso já fica de aprendizado. Nunca vá com muita sede ao pote. O cara que deu all-in num IPO desse aí e acabou dando errado, deve estar chorando bastante. No mercado americano, nós tivemos a revolta das sardinhas. Os pequenos investidores se revoltaram contra os grandes e começaram a fazer um short squeeze, e isso causou grandes prejuízos para os fundos. E como você já deve estar imaginando, o brasileiro também tentou, mas não deu certo. Aqui tentaram fazer isso com o IRB, mas a CVM e a B3 travaram o movimento. Bom, e esses foram os pontos que eu separei aqui, mas se você acredita que eu esqueci de algum ponto que marcou 2021, deixe aqui nos comentários. Um abraço, um feliz ano novo e até a próxima!